Vamos falar sobre comportamento social, especificamente sobre agressão e sexo, né? E é uma área pantanosa, né? A gente trabalhou em tanta coisa clara, fácil, estável, comportamento simples, né? E a gente começou a falar um pouco disso nessa parte de modelagem do comportamento, né? Falando que, olha, às vezes a coisa pode ser mais complicada do que geralmente se trata na neuroetologia aqui nas aulas anteriores. E agora está numa coisa super pantanosa, né? Então, uma área que está mudando muito, dependendo do que se descobre, muda muita coisa, né? Então, tem muito modulador, tem muita área envolvida, a aprendizagem é muito importante, né? Então, são comportamentos complicados de serem avaliados e quantificados de uma forma muito refinada, assim. É difícil, né? É uma coisa... É cognição, né? Já começa a ter muita parte de cognição. Bom, aqui está um pouco das estruturas que a gente vai falar, né, hoje, mostrando que, olha que rede maldita, com um monte de coisa funcionando ao mesmo tempo. Mas vamos lá, vamos para o nosso trabalho. Né? Então, o tema da aula hoje é comportamento agressivo e sexual. Que a princípio você fala, poxa, por que eu estou juntando essas coisas, né? É meio como o Guerra e Paz aí, que você está botando você está botando duas coisas que seriam meio opostos, né, juntos, e sim, né, são coisas meio opostas, mas elas são controladas mais ou menos pela mesma circuitaria, né. Então, chimpanzés, quando se comportam de um jeito ou do outro, ou peixes beta, ou pássaros aqui, que eu estou colocando a circuitaria de mamífero, né? Mas eles estão provavelmente trabalhando sempre com a mesma... A estrutura é muito similar entre o que está controlando o comportamento sexual e o comportamento agressivo. O exemplo dos mamíferos, que é o que a gente conhece melhor, está representado aqui, né? Então, aqui é uma via bem simplificada, né? Então, você tem um input olfatório, um cheiro de uma fêmea ou de um macho. Isso aqui não, você não avaliado um macho, né? Você tem um macho que tá numa caixinha, que está habituado numa caixinha, dono de uma caixinha, o território dele, o jeito que é feito no laboratório, né? Aí você coloca uma nova fêmea ou um novo macho, que tem os seus estímulos olfativos ali associados, né, a cada um desses indivíduos possíveis aqui. E esses estímulos resultam em ativação de subpopulações de neurônios. Aqui eu estou colocando os neurônios da amígdala medial. Subpopulação que trabalha com valência mais positiva, ou seja, resulta num comportamento pró-social, ou uma subpopulação que está associada com respostas antissociais negativas, né? E essa população de neurônios de um tipo ou do outro projeta para o hipotálamo. Duas áreas do hipotálamo distintas também. Uma que é a área preótica medial, certo? Que daí está associada com comportamento sexual no macho, né? Ou esse outro caminho aqui, que ativando a parte de valência negativa da amígdala medial, que acaba ativando áreas do VMN e VL, né? Então, divisão ventrolateral do hipotálamo ventromedial. Tá? Então, é um pedacinho do hipotálamo associado com agressão, certo? Que então resulta nas respostas agressivas. Um input sensorial muito similar que ativa a mesma área em subpopulações distintas, resultando em ativação de núcleos distintos ali então, do hipotálamo, e que geram então esses dois comportamentos, né, que a gente pensa como opostos, mas talvez sejam mesmo, tanto que um inibe o outro, né? Então você pega o MPO aqui, ele inibe o VMN. Mas então seria esse switch desses dois entre um comportamento e o outro, tá? E é por isso que a gente vai tratar isso junto nessa aula, tá? Então essa aula vai tratar dessas duas coisas juntas, porque é um circuito integrado, tá? E vamos lá. Primeiro vamos falar dessa parte de inputs, né? Que podem ser os odores voláteis, mas podem ser também os feromônios, né? Eles são menos voláteis, né? E que são que trazem muita informação dentro da espécie,
certo? Informação para dentro informação intraespecífica, para comunicação intraespecífica. Então, aqui está colocado, por exemplo, o exemplo dos camarões, né? Então, que sentem substâncias químicas na água, e o macho busca a fêmea e fertiliza os ovos, né? Que a fêmea do camarão com os ovos fertilizados já. Os outros exemplos são os pets nossos aqui, que marcam o território, né? Então, que marca o território com urina, marca o território com essa glândula que está associado à borda da boca ali, e, enfim, marcando o território, deixando esses feromônios que indicam o território, que são uma forma de defender esse território e de também de fazer atração sexual, tá? E esses feromônios são processados por uma via específica, né? Os feromônios, diferentes dos odores, eles são processados especificamente por esse órgão vômero-nasal. A gente falou um pouco disso quando falou das aulas das cobras e tal, mas enfim, isso está associado a um órgão associado ao topo ao palato, né? Que segue diretamente para o bulbo olfatório acessório, né? Não o bulbo olfatório principal, mas o bulbo olfatório acessório. E então aqui esse pedaço aqui é o principal, aqui em cima é o acessório, né? Que é bem desenvolvido em boa parte dos vertebrados. Nos humanos não é bem claro se tem ou se não tem, né? Tem a dúvida toda. Mas parece que tem alguma comunicação feromonal, né? Então a gente pode ser que seja por outros odores, não simplesmente, não exatamente feromônios, mas não sabemos se eles têm bulbo olfatório acessório ou não, né? Mas de certa forma, de qualquer forma, a gente tem uma comunicação por odores e de fato áreas quando se faz trabalho com imageamento, então em que humanos são expostos a feromônios, existe uma resposta específica, né? Então essa resposta associada com resposta sexual aqui no caso associada com atividade no hipotálamo anterior, né? E o estímulo que consegue gerar essa resposta é feromônio masculino em mulheres heterossexuais ou homens homossexuais, né? E o espelhado acontece quando é colocado feromônio feminino, né? Também associado ao hipotálamo anterior, ativado em mulheres homossexuais e homens heterossexuais, né? Então, temos essas comunicações, temos esses inputs olfatórios, assim como outros vertebrados, assim como outros mamíferos, né? Então, a gente vai entrar nessa circuitaria de mamífero e que vale bastante para a gente também, tá? O protocolo que se usa, geralmente, para trabalhar com isso, para fazer esses estudos e conseguir chegar no entendimento dessas circuitarias, o experimento mais comum, tem vários, claro, tem muitos outros experimentos, mas um experimento tradicional é esse paradigma do residente intruso, né? Provavelmente vocês já devem ter visto isso em outros contextos aí na neuro e em outras disciplinas, mas essencialmente consiste em colocar um animal intruso dentro de uma caixa em que existe já um animal, ou seja, tem um residente naquela caixa. Você inclui um intruso, e esse intruso pode ser o macho, pode ser a fêmea, como tinha sido colocado aqui. Então já dá para ver que no próprio modelinho com que a coisa está sendo colocada, já está incluindo um pouco desse paradigma, né? Essa forma esse protocolo experimental, essa tarefa, né, de colocar um intruso numa caixinha, né? E tem muitas variações, né? Fazendo com repetições, colocando várias vezes, por exemplo, um residente novo cada vez, ou colocando macho, colocando fêmea, colocando barrinhas para separar, fazendo que só tenha, você selecione as modalidades que podem ser estimuladas. Você pode colocar um acrílico transparente que não minimizaria o olfato, mas maximizaria a visão, ou o contrário aqui, você põe
um plástico que passa, não deixa passar luz, mas que passa bastante cheiro. Enfim, dá para fazer uma série de protocolos diferentes, variações dessa tarefa. E estudar, então, os aspectos específicos dessa interação social. Tá? E vamos lá, vamos abrir um pouco mais, né? Então, a gente falou desse circuito básico aqui. Isso aqui é a mensagem básica, né, dessa aula, né? Então, envolvendo a amígdala medial, envolvendo diferentes porções diferentes núcleos do hipotálamo, né, associados aos diferentes comportamentos. Mas vamos abrir um pouco mais e entender um pouco melhor como que é feito esse tipo de experimento e como que se chega nesse tipo de modelo. E vamos melhorar esse modelo também, colocar um modelo mais com mais elementos. Aí, né? Afinal, é uma coisa complexa, pantanosa, e onde que está essa complexidade? Não tá demonstrada aqui. Né? Vamos lá. E, primeiro, vamos para o basicão, né? Trabalho clássico, né? com estimulação elétrica. Né? Então, que era colocado eletrodos de estimulação em diferentes regiões do hipotálamo. E eles conseguiam mudar o comportamento de uma forma bem interessante, tá? Então, aqui é com gatos, né? Então, tem um gato que tem um implante colocado aqui, né? E um segundo gato com quem ele interage. Vamos. Deixa eu ver se. Acho que tem. Vamos lá. Vou ver se dá para escutar o que o narrador fala. A clearer experiment was performed with cats. In this classic example, the hypothalamus, the rhythm maker, was implanted with electrodes. Could it be responsible not just for rhythms, but also for rage? The switch is turned. Then the switch is turned off. So indeed, the hypothalamus does control certain types of aggression. Yet, when another region of the hypothalamus is stimulated, we see another kind of aggression, the quiet biting attack, the silent stalk after a rat, and the calculated kill. Turn off the switch, and the kill is forgotten. Esses dois comportamentos, né? Um comportamento de agressão, certo? E um outro comportamento de agressão, de predação, né? Então, quando você tem essa ativação essas porções mais mediais do hipotálamo, você gera esse comportamento de agressão, né? E ao mesmo tempo, quando você tem, e por outro lado, se você tem uma ativação do hipotálamo lateral, você tem essas respostas de predação, né? Isso está bem parecido com o que o Bruno, não sei se vocês viram aquele vídeo que eu recomendei um tempo atrás, o Bruno comentou de um experimento com alimentação, né? Então, que fazia estimulação numa determinada área do hipotálamo e o animal ficava comendo, né? Então, são esses comportamentos motivados que são controlados pelo hipotálamo, né? Então, ativando uma determinada área do hipotálamo, o animal tem a motivação para exibir aquele comportamento agressivo, comportamento de predação, comportamento alimentar, de ingestão, né? Então, são todos diferentes núcleos aí controlando diferentes comportamentos. Tá? Interessante. A gente vai falar aqui, então, mais desse pedaço, né, que é o de agressão. Então, vamos abrir um pouco mais o que se sabe sobre essa área do hipotálamo associada com agressão. Né? O lugar onde foi colocado esse eletrodo de estimulação, que depois foi associado a uma série de outros experimentos, outras técnicas, com farmacologia e tal, lesão, essa área que foi chamada de área hipotalâmica da agressão, né? Bem intuitivo o nome, né? HAA, tá? Hypothalamic Aggression Area. Então, essa HAA tem uma série de estruturas associadas aqui, um pedaço do hipotálamo associado com isso. Quando você faz, tem um videozinho aqui mostrando também, se você faz estimulação com optogenética, por exemplo, você tem essas respostas de agressão também, né? Então, é bem robusto isso, né? Isso é muito robusto. Então, ativar o hipotálamo nessa porção gera respostas agressivas, tá? E é uma área
que está inserido num circuito complicado, né? Então, aqui está esse HAA, né? Que recebe input de um monte de estrutura e tem output para a ponte, né? Então, de novo, a célula de controle, né? E neurônio de controle. E então, aqui está recebendo input talâmico, recebendo input cortical, né? Recebendo input do septo, né? Está associado com alerta, recebendo input da amígdala, né? Que eu coloquei a amígdala junto com a estria dorsal, né? Estria dorsalis, que tudo seria essa amígdala estendida, então toda uma interação com a amígdala, e com outras áreas do hipotálamo, né? Então, aqui estão sistematizados os grandes inputs para essa estrutura. Aqui já tinha colocado amígdala e hipotálamo, né? E outra área do hipotálamo, né? Então, mas a gente vê aqui que tem muito mais coisa que está se conectando diretamente para essa estrutura, tá? E então, os inputs, então, seriam guiados mais por esse input que vem do bulbo olfatório, que se projeta direto para a amígdala, né? E gerando essa resposta de agressão através da ativação de núcleos da ponte, né? Então, aqui especificamente a substância negra periaquidutal, tá? Então, aqui não está falando, está falando que está inserido num circuito com um monte de coisas que são muito moduláveis, né? Aqui também, muito modulável, gerando agressão, né? E aqui está um pouco mais aberto, né? Mostrando o que esses pedaços da amígdala e da estria dorsalis, aqui, essa amígdala estendida, como que isso se projeta, quais são os neurotransmissores associados ali, né? E, é claro, tem uma série de neurotransmissores, além desses tradicionais, né? O gama, o glutamato, tem outros que são esses peptídeos, né? Então, vasopressina, substância P e muitos outros aí que conseguem influenciar esse circuito, né? E essa influência por múltiplas áreas e com múltiplos mensageiros químicos é o que gera um pouco essa coisa complicada dessa área, né? Essa possibilidade de modulação gigante e a complexidade que tem disso, a variabilidade comportamental e a variabilidade dependendo do estado do animal, né? Então, coisas que mudam muito. Tá? Então, mostrando que esse circuito aqui é uma coisinha complicada. E está faltando, aqui nesse circuito já abriu um pouco mais, mas tirou toda a parte de córtex, né? E que a gente sabe que está envolvido, o córtex tem uma influência muito importante aqui, direta, inclusive, nessa área de agressão, né? Que aqui está colocado, então, o córtex pré-frontal, né? Então, que se projeta diretamente para essa área de agressão, mas também se projeta indiretamente e também tem uma influência por serotonina jogada diretamente lá, né? Então, vindo do núcleo da RAF. Então, é uma coisa que tem muitos elementos, né? Então, aqui esse esquema mostra como que a serotonina liberada pelos núcleos da RAF, né? Então, aqui está colocado os núcleos da RAF no cérebro humano, né? Que se projeta para múltiplas regiões, aqui no rato, né, núcleos da RAF se projetando para múltiplas regiões também. Então, como que se dá isso, né? Então, os núcleos da RAF liberam serotonina, que a serotonina pode ter uma resposta de reduzir a agressão ou de aumentar a agressão, tá? Então, seriam modulando, então, com o mesmo transmissor, mesmo neurotransmissor, a serotonina, podendo gerar os dois tipos de resposta, né? É claro que depende de qual população de neurônios do núcleo da RAF que está sendo ativado, porque eles se projetam diferentemente, dependendo esses neurônios da RAF se projetam diferentemente a essas estruturas, né? Então, vamos primeiro olhar aqui esse que está associado com mais agressão, tá? Que está colocado em verde aqui, tá? O que está associado com mais agressão, ele ativa o córtex pré-frontal em dois pedaços aqui,
a parte, ele ativa o infralímbico, né? Então, pegando nesses receptores 5-HT2A, certo? Que aumentam a atividade dessa área e aumentam, por se ter uma projeção também de excitatória por glutamato, ativam áreas da agressão, né? Então, aqui, o H é A, né? Então, a área hipotalâmica da agressão. E resulta em resposta agressiva, né? Esse é um caminho aqui direto, né? Mas tem um outro caminho que passa por duas inibições, né? O serotonina excita neurônios inibitórios do córtex pré-frontal então que eles estão, né, num estado inicial que estariam inibindo a atividade dessas células piramidais, né? Mas quando ativado, inibe essa resposta. E as células piramidais, por sua vez, inibem outros neurônios inibitórios que chegam para a área de agressão hipotalâmica, né? Então, são duas inibições, né? Então, quando você tem essa excitação, você inibe essa outra inibição, ou seja, resulta em agressão, né? Então, todo esse caminho aqui é de mais, né? Mais agressão, que está colocado em verde. Por outro lado, você tem a resposta de menos agressão, seja então aqui a serotonina tendo a resposta inibitória, né, nos receptores 5-HT2A, 5-HT1A, né, então inibindo direto na área hipotalâmica de agressão, ou colocando uma inibição adicional, aquela dupla inibição faz uma tripla inibição, né, então resultando em menos agressão no final, né, quando tudo isso é processado, ou chegando no infralímbico de novo, fazendo essa inibição também dos receptores, inibição dessas células via receptor 5-HT1A. Tá? Então, só colocando aqui que o hipotálamo também recebe, então, muito input cortical, né? E aqui a gente colocou os diretos, mas tem os indiretos também, né? Colocados aqui via amígdala, tá? Interessante, né, esse aspecto aqui. Então, por esse esquema, você poderia até pensar que o 5-HT2A seria resultando em menos agressão, o 5-HT2A resultando em mais agressão, e o 5-HT1A resultando em menos agressão, né? Essa ideia, né? Mas, e isso pode, de certa forma, explicar as diferenças de comportamento que se observa em ratinhos que foram criados com a mãe, né? Ratinhos normalmente criados pela mãe, que eles têm um comportamento normal, né? E os ratinhos que foram separados da mãe, muito jovens, né? E que tem maior resposta agressiva, tá? E essa ideia estaria associada aqui ao funcionamento de uma outra área pré-frontal, do pré-límbico, né? Também com núcleos da RAF, mandando projeções serotonérgicas que resultam em agressão reduzida em relação aos ratinhos separados da mãe, né? Então, aqui a modulação seria essa modulação associada ao desenvolvimento do ratinho, com a mãe ou sem a mãe, que seleciona, que resulta em uma expressão diferente dos receptores, né? Então, os ratinhos criados com a mãe, eles têm uma dominância de receptores 5-HT1A, ao passo que os separados da mãe têm uma predominância dos receptores 2A, né? Então, isso aqui, essa proposta aqui de funcionamento desse circuito conseguiria explicar, então, essa diferença que tem no comportamento, tá? Então, são uns elementos colocados ali, uns outros elementos colocados aqui que conseguem explicar outras histórias, né? Então, é pantanoso, mas vão sendo colocadas as propostas e a gente vai conseguindo guiar novos experimentos e ver se essas propostas estão certas ou não, né? E o que dá para incrementar nessas propostas. Então, esse aqui é
essa estrutura pantanosa aqui, que é o entendimento dessa via, né? Isso aqui é uma coisa que está relativamente bem estabelecida, mas tem muita coisa ainda que vai ser alterada nas próximas décadas. Ainda. Mas, enfim, estamos nesses estados que estamos aqui, né? E eu vi um trabalho bem interessante, eu vi uma palestra falando sobre flexibilidade do comportamento agressivo, em que eles usavam aquele mesmo protocolo de intruso residente, e eles tinham ratinhos que tinham, então, diferentes... eles classificaram esses ratinhos de diferentes formas, né? Você tem os ratinhos que nunca são agressivos, né? Que eles gostam de interação social, então eles não fazem agressão, eles têm uma interação social positiva, tá? Mas ao passo, tem uns outros animais que eles são efetivamente agressivos, né? Então, quando colocam um residente na caixa deles, eles exibem comportamento agressivo e alguns deles sempre ganham, tá? Sempre ganham. Então, eles são chamados, foram classificados como os winning, né? Os ratinhos que ganham, né? Que ganham as lutas, ganham os embates. Ao passo que tem outros ratinhos residentes que sempre perdem, tá? Então, naturalmente, você tem essa separação entre essas categorias, você consegue montar esses grupos que surgem naturalmente, né? O comportamento que surge naturalmente. Então, ratinhos residentes que sempre ganham, residentes que sempre perdem, e tem alguns também que são não agressivos, né? Que fazem interação social positiva. E o que eles veem é que quando vai fazendo esse experimento por muitas vezes, colocando esses residentes, colocando esses ratinhos múltiplas vezes, ao longo do experimento, né, nas várias sessões, os ratinhos que são dessa categoria winning, eles ficam mais e mais agressivos, né? Então, o ratinho que ganhou a luta, ele numa luta posterior, ele tende a ser mais agressivo, né? Ao passo que os que perdem tendem a ser mais retraídos, né? Então, eles tendem a não interagir mais, não agredir, inclusive ficar escondido num cantinho da caixa, né? Então, alguns ficam mais agressivos, os winning ficam mais agressivos, os losing ficam mais retraídos, e os de interação social continuam interagindo socialmente de forma similar, tá? E daí a ideia foi fazer desse grupo de pesquisadores foi investigar como que essa área de agressão está influenciando nisso, né? Então, especificamente, eles miraram no núcleo ventromedial, né? Que está colocado aqui, achurado, né? E primeiro eles fizeram avaliaram a atividade dessas estruturas, né? Eles fizeram com imagem, então eles viam o quanto que esses neurônios estavam mais ativos, acho que era imaginamento de cálcio. Os ratinhos winning, que estavam a cada embate ficando mais e mais agressivos, né? A cada sessão ficando mais e mais agressivos, o que eles viam era um aumento da atividade dessa estrutura, desse núcleo ventromedial associado à agressão. Tá? Então, eles estavam ficando mais agressivos no comportamento e tinha uma resposta também de maior atividade elétrica, né, naquela área. Tá? Os losing, né, os que estavam apanhando a cada sessão, eles estavam ficando cada vez menos agressivos, né? Então, explicando um pouco dessa retração, né? E já o de interação social continuava no mesmo nível, né? Não tinha variação de um pré para o pós-interação, né? Então, os que ganharam, o pré-winning, né? Antes de ganhar e para depois de ganhar, aumentava a atividade do núcleo ventromedial, do hipotálamo, quando tinha o contato com um novo macho, né? Então, explicando, então, essa maior agressividade dos que estão ganhando os embates,
e a menor agressividade dos que estão perdendo os embates, tá? Então, isso consegue colocar uma explicação aqui, entre a ideia de que existe uma experiência social que está alterando os níveis de agressão, consegue ter uma explicação, que é uma explicação associada à atividade desse circuito, né? E então essas respostas do hipotálamo ventromedial na porção ventromedial, lateral, aqui tá errado, tá? Ventromedial hipotálamos, não tá errado não, esse aqui é o nome do núcleo, mas depois tem a porção desse núcleo, né, que é o ventrolateral. Então é um núcleo ventromedial na porção ventrolateral, tá? Que é uma parte importante desse HA, nessa área de agressão. Tá, mas eles não pararam por aí. Eles fizeram o quê? Eles falaram, poxa, se isso está acontecendo, isso pode ser ou uma mudança na atividade do circuito que vem antes, tá? Uma atividade no circuito que vem antes, tá? Então, pode ser coisas que vêm do MPOA, pode ser coisas que vêm da amígdala, né? Pode ser alguma mudança prévia, mudando o padrão de atividade dessa estrutura, pode ser uma modulação em outro lugar, ou pode ser uma modulação na própria região, né? Ou pode ser uma modulação na própria região. E eles testaram essas possibilidades, tá? Então eles viram, já que está tendo esse aumento da atividade, o que está causando essa atividade? Que mudança está acontecendo no sistema nervoso? E eles, o que eles fizeram de teste aqui, que conseguiram encontrar? Que tinha uma mudança na excitabilidade desse núcleo, tá? Ou seja, o que acontecia? O que acontecia? Quando se colocava um eletrodo de estimulação jogando corrente ali, eles viam que aquela célula, então eles estavam injetando corrente numa célula específica, né, a célula daquele circuito. E eles viam que quando injetava corrente naquele circuito, aquela célula disparava, né? Só que ela disparava diferentemente, dependendo se era um rato que tinha passado por uma experiência de winning, que estava ficando mais agressivo, de losing, que estava ficando mais retraído, ou o grupo controle ali, né? Então, aqui estão colocados o padrão de resposta daquela célula quando injetado corrente. E olha só que interessante, o losing, ele, ao injetar corrente, ele dispara muito pouco. Ele até para aqui, né? Isso em comparação ao social, que seria o social interaction, né? Que seria o ratinho que controle ele, né? Já o rato winning, né? O que está ganhando os embates a cada sessão, ao injetar a mesma corrente, dispara um montão, né? Então tem uma mudança ali na excitabilidade do próprio neurônio, né? Então não precisa, eles não viram variação nas áreas que vinham antes, eles não encontraram, não encontraram mudança na via, mas eles encontraram uma mudança muito forte nesse núcleo ventromedial, na parte de estabilidade, que está colocado aqui. Então, injetando a mesma corrente num rato que está ganhando, ele tem uma quantidade gigante de disparo. Num rato que está perdendo, tem uma quantidade pequena de disparo. Tá? Então, eles falaram, poxa, tem a ver, então, com a estabilidade dessa estrutura. Tá? Mas eles não pararam por aí. Porque uma vez que está encontrado que existe uma estabilidade, agora você pode procurar que propriedade da célula que está diferente, tá? E eles testaram uma série de coisas, e uma das coisas que eles encontraram foi mudança na dinâmica da ativação de canal, de íon, né? E eles viram que os canais de sódio e potássio mudavam a condutividade, mudava a dinâmica temporal dessas correntes, né? E falaram, olha, então essa mudança está se dando no nível dos canais iônicos, né? Então, essa experiência social gerando maior agressão está gerando uma série de respostas, né, de maior taxa de disparo no núcleo, que está associado com maior estabilidade desse núcleo, que está associado a dinâmicas de íons, de canais iônicos, gerando essa maior estabilidade.
tá? E o passo que eles estão agora, eles estão construindo um paperzão aqui, né? É encontrar o que está mediando essa mudança nos canais iônicos, né? E qual que é esse mediador molecular, né? Então, como que está colocado aqui? Então, a gente estava falando dessa parte de agressão, focados nessa parte de agressão, a gente tratou aspectos gerais, falando de como que se dá essas respostas agressivas, e apresentou também esse novo achado de como que isso pode gerar, como pode ter flexibilidade nesse comportamento, tá? Então, passamos aqui por vários elementos interessantes aqui, entendendo um pouco como que, a partir de um cheiro, um estímulo, a princípio um estímulo olfativo, de um outro macho intruso, né, gerando respostas numa população associada com uma valência negativa, respostas antissociais, gerando disparos na área de agressão do hipotálamo, resultando na expressão desse comportamento agressivo. E vamos falar um pouco agora do outro lado, né? Do lado da resposta sexual, tá? Que está associado com com a atividade dessa outra área, do MPOA, né? A área preótica medial. E vamos dar uma introdução sobre reprodução, né? Primeiro, a reprodução é super útil, né? Então, isso é uma coisa que eu devia ter falado antes até, né? Reprodução é um comportamento sexuado, né? Reprodução sexuada tem um ganho adaptativo gigante de maior combinação entre os genes, né? Então, permite fazer variabilidade muito mais rápido do que uma reprodução assexuada, certo? E essa reprodução sexuada, então, está associada com gametas, e esses gametas são produzidos por diferentes indivíduos, né? Então, aqui existe a gente está vendo no final um processo avançado na evolução da reprodução sexuada, em que existe o dimorfismo, né, entre machos e fêmeas. Aqui eu estou colocando em aves, isso é muito evidente, mas isso se observa em várias outras espécies, por exemplo, aracnídeos, né? Então as aranhas fêmeas tendem a ser muito maiores do que as aranhas macho. Em mamíferos se observa também muita diferença, né? Então entre o macho de leão o leão e a leoa aqui, o orangotango e a fêmea do orangotango, você tem mudanças de dimorfismo físico, né? E também isso está associado com mudanças comportamentais, com um comportamento muito diferente de cada um desses sexos, né? E toda essa grande diferença física e comportamental está muito associada à função reprodutiva, né? Então, como que é o resultado de um longo processo ali que começou com o investimento gamético, né? Então, o investimento gamético das fêmeas, né? Então, produz poucos ovos, né? Com muito nutriente, e os machos produzindo espermatozoides ali com pouco investimento energético por célula produzida, né? Por gameta produzido, então produzindo muitos gametas. E esse é só o início do processo, né? Então, da diferença de investimento nos gametas, né? Mas isso segue em outros aspectos, por exemplo, no investimento para acasalamento ou no cuidado parental, né? O cuidado parental muitas vezes é feito pelas fêmeas, né? Pelas mães, né? Então, e tudo isso está associado a mudanças no comportamento, né? Não só na produção de gametas, como no dimorfismo físico, como no dimorfismo comportamental, né? Então, essa ideia lógica a ideia básica de que os machos estariam mais limitados pelo número de parceiras, enquanto as fêmeas estariam mais limitadas pela disponibilidade de recurso para os ovos e para os filhotes, né? Nessa etapa mais de cuidado parental, tá? Enfim, essa aqui é uma parte mais básica e de fato a gente, quando começa a cair um pouco mais a gente vê essa parte de desenvolvimento já surgindo muito cedo, né? Então tem um videozinho aqui bem interessante, bem rapidinho,
explicando o desenvolvimento de macho, diferenciação, né? Diferenciação sexual entre machos e fêmeas, desde a fecundação, né? A partir da fecundação até gerar o filhotinho, né? E então com influências hormonais e que fazem mudanças em gônadas e que estão associadas também com mudanças no cérebro, né? Então aqui esse projeto aqui é de humano, mas isso serve para mamíferos em geral, certo? E que aqui colocado um gráfico com o tempo no eixo X, e aqui a secreção de esteroides, né? Então, a fêmea mantendo um nível de testosterona sempre baixinho, né? Durante todo o desenvolvimento, e depois esteroides em geral, não só testosterona, como estrogênio e progesterona também. E tendo os booms a partir da puberdade, né? Então, esse é o desenvolvimento de uma fêmea, segue esse padrão em relação à secreção de esteroides. Já o do macho tem um boom de testosterona ainda no útero, né? Isso gera uma série de mudanças no desenvolvimento do cérebro, quando feto, e depois da puberdade, então sobe esse nível e fica constante o nível de liberação de testosterona, né? Então a testosterona é constante e estrógeno e progesterona nas fêmeas variando ciclicamente, tá? E a gente já viu que isso esses ciclos de testosterona e também de esteroides em geral geram uma série de mudanças no sistema nervoso, né? A gente tem aqui o exemplo dos pássaros, né, que a gente falou bastante na aula passada, mas também tem em camundongos e gatos, né? Toda essa parte de controle dos músculos associados à cópula, né? Então, aqui os camundonguinhos com a mudança na árvore dendrítica, né? Associado ao controle da ereção e da ejaculação, e aqui nas gatas, associado ao controle da lordose, né? Então, eu já tinha visto isso nas aulas anteriores ali, né? E isso aqui encaixa bem nessa ideia do desenvolvimento e das variações hormonais ao longo do tempo, tá? E qual que é a base do comportamento sexual? Aqui falando tanto de macho quanto de fêmea, né? Então, durante a época de reprodução, os testículos e ovários são funcionais, secretando esteroides e produzindo gametas, tá? Na fase de não reprodução, não tem produção de gametas, tá? Então, tanto machos quanto fêmeas não produzem gametas, não estão interessadas sexualmente entre si. A gente vê bastante nos pássaros, né? Então, você vê que tem no verão, então, tem esse canto, e tem a busca por ter os comportamentos sexuais de fato, né? No inverno não existem essas respostas. Então, existem essa variação de época de reprodução e de não reprodução, tanto em macho quanto em fêmea, né? Daí, nessa época de reprodução, os machos tendem a ter um interesse sexual contínuo, né? Com testosterona alta o tempo todo. Em humanos, no caso, fica sempre alto, né? Não tem essa variação sazonal, né? Mas em animais que tem essa variação sazonal, então, nesse período que tem reprodução, no período de reprodução, os machos têm testosterona alta o tempo todo, né? E as fêmeas têm essa resposta cíclica, né? Beleza. Então não teria comportamento reprodutivo na época de não reprodução, né? Mas na época de reprodução tem muito comportamento reprodutivo. Beleza. Só o basicão de novo. E para os machos, né? Tem todo o papel da testosterona, né? Então, a testosterona é um hormônio que é secretado pelos testículos e que é muito importante para o comportamento sexual. Seja se a remoção dos testículos resulta em declínio do comportamento sexual, e esse comportamento sexual é restabelecido colocando testosterona, né?
E se colocar um experimento que foi feito com rezos, né? Então, com inibição de um hormônio precursor, né, de testosterona, se colocar um inibidor do GNRH, tem um declínio do comportamento sexual do macho, completamente. Então, você não precisa fazer a castração, né? Só basta fazer uma inibição desse hormônio que cessa completamente o comportamento reprodutivo, né? Então, esses hormônios, testosterona liberada pelas gônadas, quando chega via circulação sanguínea, age no encéfalo, gerando toda essa parte de comportamento, né? Então, induzindo os comportamentos sexuais. Tá? E uma coisa muito semelhante acontece nas fêmeas, né? Só que com hormônios diferentes, o estradiol e progesterona, né? Liberado pelos ovários e que induzem os comportamentos associados a sexo nas fêmeas. Tá? Mas a gente tem que separar um pouco o que são esses comportamentos sexuais, né? Isso aqui, lembrando do que a gente falou numa aula 2, lá no início do curso, que os comportamentos poderiam ser, comportamentos como comportamento sexual, poderiam ser separados em duas categorias, né? Esse comportamento apetitivo, né? Então, de busca, e por outro lado, o comportamento consumatório, né? Que seria o comportamento de cópula, no caso de reprodução, né? Então, o comportamento apetitivo com busca do parceiro e o comportamento consumatório como cópula. Isso pensando em reprodução, né? No comportamento sexual. Então, a gente tem que falar a gente vai ter que abrir o comportamento sexual nessas duas categorias, né? Um associado com a busca, então, engajamento na corte, e o outro associado com cópula, tá? E na próxima aula a gente vai falar, depois que se deu certo tudo isso aqui, a gente vai falar sobre o cuidado parental, né? Que é o tema da próxima aula. Tá? E como que é a regulação desses comportamentos apetitivos e consumatórios, como o comportamento de busca e do comportamento de cópula, né? E será que esses mecanismos são distintos? Né? São distintos. Né? E nos ratos, a gente tem esses dois tipos de comportamento, né? Que são diferentes entre machos e fêmeas, né? Cada um deles. Então, nos machos, o comportamento apetitivo sexual é o de busca e aproximação, né? Então, busca a fêmea, se aproxima dessa fêmea, tá? Esse é o comportamento apetitivo sexual dos ratos. O das fêmeas tem a execução desse paced mating, né? E como que é a reprodução em ratos, né? Que o macho se aproxima da fêmea e a fêmea, no primeiro momento, ela aceita, então tem cópula, tem etapa consumatória, mas isso dura alguns instantes, depois ela sai, né? Ela foge do macho, tá? E depois de um tempo ela volta, tá? E daí reinicia o processo. Então, o sexo em etapas, né? Então, esse é o paced mating, que se diz de rato, que é uma coisa super importante, né? Se por exemplo, mexendo nesse intervalo entre os embates aqui, entre as cópulas, variando o intervalo entre as cópulas, né? Então, permitindo que a fêmea tenha espaço para fugir ou não, né? Se os intervalos forem entre as cópulas forem pequenos, né? Algo em 30 segundos, a probabilidade de gravidez é cerca de 10%. Mas dando mais tempo, né? Cerca de 2 minutos, que é o tempo que as fêmeas fogem dos machos, né, durante a cópula, dando um intervalo mais ou menos de 2 minutos, a probabilidade de gravidez é muito mais alta, né? Então, isso aqui é importante para quem trabalha com fertilização dos ratinhos no laboratório, né? Colocar tudo numa caixinha ali reduz muito a probabilidade de reprodução. São coisas interessantes a pensar, se for interesse. Mas, enfim, então essas são as etapas apetitivas, né? Então, o macho fazendo busca e aproximação, e a fêmea
fugindo, né? Fugindo e se aproximando de intervalos de tempo. Tá? Por outro lado, tem a etapa consumatória, que é claro que vai ser muito diferente, né? Que a anatomia desses animais é diferente, os músculos que vão ter que ser contraídos, a sequência muscular é totalmente diferente no macho e na fêmea. Tá? Então, no macho, o comportamento de montagem, intromissão e ejaculação, e na fêmea, o comportamento de lordose. Então, são essas duas categorias de comportamento que a gente vai ter que estudar. Tá? E vamos olhar o que se tem no macho, né? Então, naquele esquema que a gente já tinha visto ali, que existia input olfatório, né? Que ia via amígdala medial, certo? A gente já tinha falado disso, né? Então, via amígdala medial, tem os inputs olfativos chegam no MPOA, certo? E tem outro input que é tátil, né? Então, que é por estimulação nos genitais, tá? E se fizer uma lesão no MPOA, esse núcleo no área preótica medial do hipotálamo, tem eliminação total da copulação, certo? E então, o que dá para ver é que o MPOA tem uma resposta clara nas respostas consumatórias. Então, se não tem copulação, dá para ver que não tem esse pedaço aqui. Né? Então, não tem a parte de cópula. Tá? E nossa pergunta é, será que o MPOA também tem a ver com a parte apetitiva? Né? Então, será que essa busca e aproximação e o paced mating dos ratos é influenciado pela atividade do MPOA? O MPOA está associado com esse comportamento também? Né? E a gente tem que criar um jeito de avaliar isso, né? Como examinar isso, né? E uma estratégia que foi adotada e que funciona muito legal foi trabalhar com condicionamento operante, né? Então, em que numa etapa de treino, o macho era treinado com uma luz piscante associada a uma fêmea no estro, né? Então, uma fêmea reprodutiva. Então, esse é o treino, né? Então, a luz piscante e a fêmea no estro. E isso era o treino do macho. Então, ele fez o condicionamento ali, né? Então, fez a associação entre a luz piscante, o estímulo não condicionado, com a fêmea no estro, né? O estímulo não condicionado com o estímulo condicionado, certo? E esse era o treino. E depois no teste, o teste era o seguinte, o ratinho tinha acesso à barrinha ali, né? E quando ele apertava a barrinha, a luz piscava. E daí a medida de motivação sexual, de resposta apetitiva, né? Era o quanto que ele apertava aquela barra, né? O quanto que ele apertava aquela barra. Se o MPOA tiver envolvido nessas respostas apetitivas, uma inibição, por exemplo, do MPOA, uma lesão no MPOA, reduziria o aperto daquelas barras, ele perderia a motivação sexual, perderia as respostas apetitivas sexuais, tá? E então você pode medir, então, comportamento apetitivo usando essa estratégia de condicionamento operante, tá? E daí, então, a gente está tentando responder essa questão, ele está associado a respostas apetitivas ou não? Daí, os experimentos foram mexendo com testosterona, fazendo lesões, e também vendo viram que tinha uma importância grande da testosterona para gerar resposta apetitiva. Então, a testosterona no MPOA também era importante para fazer resposta apetitiva, e uma lesão no MPOA uma lesão do MPOA que já estava descrito que gerava prejuízo no comportamento consumatório. Se você fizer uma lesão em outro núcleo, em outra subpopulação, né? Então existem populações diferentes associadas com cada um dos comportamentos. Então, lesando uma outra população, você gera também prejuízo apetitivo. Então, o que deu para construir aqui foi que no MPOA existem essas duas subpopulações, né? Uma população associada com comportamentos apetitivos e uma outra população associada com comportamentos consumatórios. Então, e o que viram também é que essa via do comportamento, essa via apetitiva, ela do MPOA se projetava para o VTA. Tá? E isso tudo foi
estabelecido nesse circuito aqui. Então, essa aqui é a proposta de funcionamento dos circuitos de comportamento sexual, apetitivo e consumatório no macho de rato, tá? E que é o quê aqui? Então, o MPOA recebendo aqueles inputs olfatórios via amígdala, né, que você tinha visto antes, mas também possível ter resposta via input genital, né, sensorial genital, e também com influência de testosterona, tudo isso age no MPOA, tá? E vamos falar primeiro da parte consumatória, que é mais simples, né? Então, a parte consumatória, então tem inibição da substância cinzenta periaquidutal, então, uma excitação da MPOA resulta em inibição da substância cinzenta periaquidutal, tá? Que, por sua vez, se projeta excitando um núcleo do homencéfalo, né? Esse núcleo paragigantocelulares, que inibe neurônios, que inibe motoneurônio, tá? E da medula espinhal. Então, aqui de novo tem duas inibições, né? Duas inibições. Então, excitar esse conjunto de células daqui, esses neurônios, essa subpopulação de neurônios consumatórios, MPOA, resulta em respostas de copulação, tá? Então, montagem, intromissão e ejaculação. Então, essas respostas copulatórias estão moduladas nessa via aqui. No estado normal, tem sempre uma inibição desses motoneurônios, tá? E quando tem excitação daqui, essa inibição desaparece, né? Beleza. Então, esse é um pedaço, que é o pedaço consumatório. Vamos olhar agora o pedaço apetitivo, tá? Então, eu tinha falado que a parte apetitiva tinha projeção gigante para o VTA, né? VTA é associado com um sistema de VTA e accumbens, né? Dopamina no estriado, né? Que é a base da recompensa, né? Sistema de recompensa. Então, o MPOA modula esse sistema de recompensa, certo? Inibição da inibição aqui, dupla inibição de novo, que está associado com a busca e aproximação das fêmeas, né? Então, e esse é o outro lado do circuito, né? Tem um outro input aqui, que não vem por amígdala medial, né? Que vem por amígdala lateral e amígdala medial, excitando diretamente esse circuito, né? Então é um circuito que tem input por dois lados, né? Então, tanto por amígdala, tanto pela MPOA, via amígdala medial, quanto por amígdala basolateral e basomedial, tá? Então, esse circuito aqui, então, de respostas apetitivas, né? Então, a excitação do MPOA aqui, então, por estímulo fêmea, por testosterona, gera respostas de busca e aproximação de fêmeas em ratos, né? Ratos machos. Tá. Então, esse é o circuitinho que está colocado aqui, tá? E o interessante é que você consegue, se você fizer uma lesão aqui nesses tratos, né? Então, uma lesão tanto na projeção do MPOA para a substância cinzenta periaquidutal, ou do MPOA para o VTA, você teria, então, redução completa tanto das respostas apetitivas quanto das respostas consumatórias, tá? No macho, tá? E beleza. E daí um experimento muito parecido, então, fazendo manipulação, fazendo lesões, e também fazendo experimentos com traçadores, né? Então, de injetar um traçador retrógrado, um traçador anterógrado, para conseguir enxergar a anatomia desses circuitos. Fazendo uma coisa similar, nas fêmeas, foi possível investigar como que é o circuito de controle sexual, tanto apetitivo quanto consumatório das fêmeas, né? E é um circuito mais complicado, tá?
Esse circuito mais complicado, ele tem o quê? Então, a parte apetitiva é muito similar, tá? Então, tem pedaço, uma porção do MPOA que é apetitivo, que tá associado com respostas, com excitação do VTA, que joga dopamina no accumbens e que inibe o pálido ventral, resultando em respostas apetitivas, então, de aceitação do macho. Tá? É claro que aqui tem o pacemaking, né? Então tem uma modulação desse circuito ao longo do tempo, né? Então, no primeiro momento, a fêmea aceita, mas conforme vai passando o tempo, essa excitação aqui vai diminuindo, tá? Essa excitação vai diminuindo, resultado não é tão interessante mais, não tem tanta dopamina no estriado mais, resultado cessa o comportamento apetitivo e a fêmea foge, né? Então aqui esse paced mating está associado então à modulação desse circuito ao longo dos embates ali, né? Ao longo das repetitivas cópulas que os machos, que as fêmeas controlam, né? Fazendo esse paced mating, tá? Esse é o lado apetitivo, que é bem parecido, né? Só tem essa modulação ao longo do tempo. O outro lado é a parte da etapa consumatória, né, de produzir lordose, tá? Então, a lordose, a gente já tinha visto isso na aula de modulação, quando eu falava das gatas, né, que está associada com resposta, com atividades de neurônios, de motoneurônios da medula, e esses motoneurônios, eles também estão associados a uma via similar ali, que tem o PAG, e depois, na ponte, um outro núcleo, né? Então, no macho era o gigantocelulares, na fêmea é um outro núcleo, né? Então, é o gigantocelulares, né? Então, é uma outra via associada a um outro comportamento, a outro conjunto de músculos que está associado, tá? E esse é o pedaço da história. Só que tem também um caminho vindo do MPOA, tá? Vindo do MPOA. Então, assim como tinha o MPOA nos machos com a parte apetitiva e consumatória, e a consumatória que seria uma inibição do PAG feito pelo MPOA, tem isso também na fêmea, né? Então, o MPOA projetando para o PAG inibindo, tá? Mas também tem associação de outras áreas, por exemplo, aquela área do hipotálamo, núcleo ventromedial na porção ventrolateral, né? Que é a que tinha visto já na parte de agressão, uns slides para trás, né? Então, o MPO aqui, nas fêmeas, então, recebendo inputs, né? Então, aqui, ao invés de ser input de testosterona, o input é de estrógeno, certo? Que inibe essas duas estruturas, tá? Gerando, então, comportamento de lordose. E tem uma ação de outros moduladores, como ocitocina e beta-endorfina, né? Então, é um circuito com mais trechos de modulação, tá? Dá para ver como a coisa é enroscada para comportamento sexual. Então, muitos moduladores ali, permitir muita flexibilidade desse circuito, tá? E influência de vários hormônios, influência de múltiplos moduladores, mas, enfim, também com essa mesma resposta, né, respostas, comportamentos apetitivos e comportamentos consumatórios. E é isso que a gente matou aqui. A gente abriu um pouco esses dois circuitos, né, de comportamento sexual, né, com a parte consumatória, a parte apetitiva e a parte consumatória, e também a parte de agressão, né? Então, input olfativo, chegando na amígdala, indo para o hipotálamo, em núcleos específicos do hipotálamo, gerando os comportamentos específicos de agressão ou comportamento sexual, tá? Mas isso, como eu falei, é uma coisa pantanosa, né? Então,
isso aqui é o que tem em livro, vocês pegarem na bibliografia que eu vou disponibilizar, o que tem no livro são esses circuitos que estão colocados aqui. Mas isso é uma coisa que está mudando muito ainda, né? Então, novos experimentos, novas técnicas, novas abordagens fazem mudar muito como que é o entendimento desse circuito, tá? E nesse mesmo trabalho aqui, essa pesquisadora falou apresentou o paper dela, um paper que ela acabou de publicar na Nature Neuroscience, ou seja, um trabalho que vai ter influência muito grande e que vai entrar nos livros textos mais para frente. Então, o que era a ação de uma... Esse era o trabalho que ela acabou de publicar, né, falando de uma outra estrutura que está envolvida nesse processo, né, que é uma estrutura chamada amígdala posterior. Eu não conhecia esse nome, amígdala posterior, tá? E tanto que é uma área que é chamada de diferentes formas, né? Ou amígdala posterior, ou área de transição amígdalo-hipocampal, tá? Então, é uma outra estrutura aqui, que fazendo a análise muito similar ao que tinha sido feito antes, né? Então, colocando traçadores, aqui eles juntaram optogenética, aqui eles juntaram uma análise comportamental interessante também, e o que eles viram foi que existiam dois grupos de neurônio nessa estrutura da amígdala posterior, que eles funcionam como um interruptor liga e desliga, tá? Ou seja, já está mudando esse circuito aqui. Tá botando uma outra estrutura também amidalar, mudando esse circuito aqui de como a amígdala interage com o hipotálamo, tá? E a proposta deles é o quê? Tem lá a amígdala medial, tem lá a estria dorsalis com as respostas que chegam via bulbo olfatório, tá? Mas tem esse switch aqui, que é uma coisa muito importante, esse interruptor liga e desliga, né? Que parece um elemento muito importante para esse circuito. Eu saí bem convencido da palestra, que é tanto que eu resolvi colocar aqui para vocês já na aula, tá? Então, então o papel dessa amígdala posterior, que seria um integrador de múltiplos inputs ali, não só os inputs olfatórios, mas também vários inputs que estão associados com a flexibilidade do comportamento, como o alerta, como experiência, como cognição, né? Então, vindo por septo, vindo por formação hipocampal, vindo por tálamo, né? Que tem input cortical gigante, né? Então, é uma saída do córtex, né? E tudo isso, então, e esse circuito todo modulado por outros núcleos da amígdala, tá? E essa era uma coisa que faltava ali, porque os circuitos do jeito que estavam colocados, eles só tinham a parte desinibitórias, né? E com a descrição dessa nova via, foi colocada aqui uma via excitatória para a estrutura do hipotálamo, né? Os núcleos associados com sexo e os núcleos associados com agressão. E está aqui aquele que a gente estava falando bastante, né? O de agressão que a gente tinha falado bastante. E aqui está falando o pré-ótico, né? Então, associados com sexo. E, então, da amígdala chegando no tálamo, agora colocando um circuito que tem mais elementos e que tem tanto excitação quanto inibição, né? E a proposta dessa pesquisadora foi colocar isso no mesmo contexto dos circuitos da gânglios base, né? Isso aqui já devem ter visto em outras aulas da neuro. Para quem não viu, tem os videozinhos explicando como que córtex, junto com núcleos da base, modulam substância negra, né? E é colocar esse circuito de comportamento sexual, comportamento agressivo, em paralelo, né? Colocar como uma analogia entre circuitos, né? Então, da amígdala posterior fazendo a excitação
do hipotálamo, certo? Ao passo que aquelas outras estruturas funcionariam como os gânglios da base, fazendo as inibições no hipotálamo medial, né, de forma similar que os gânglios da base fazem inibição na substância negra, tá? E uma vez chegando nesse disparador aqui, nesse neurônio de comando, né, você teria todas as respostas dos esquemas motores, né, para a produção do comportamento sexual, sexual ou agressivo para esse lado do circuito social, ou do comportamento consciente aqui, né? Então, do controle do movimento motivado via córtex e gânglios da base, tá? E legal, pelo menos colocando isso aqui dentro de um contexto de coisas que a gente já tá bem conhecido, né? E beleza, eu acho que a gente fechou aqui a parte fundamental dessa parte de comportamento agressivo e sexual, entendendo que tem esses inputs olfatórios, entendendo que tem respostas, esses inputs olfatórios vão via bulbo olfatório para a amígdala, né, amígdala medial, e as respostas depois no hipotálamo, acionando motoneurônios na medula, gerando os comportamentos agressivos, gerando comportamentos sexuais, tá? E mostrando que isso aqui é uma área que está em desenvolvimento também, né? Tem muita coisa sendo elaborada, né, nesse aspecto. E uma coisa que eu fiquei, no final vendo isso tudo, eu falei, nossa, isso aqui encaixa tanto com a variação de agressão e comportamento sexual que a gente vê nas nossas espécies irmãs, né? Eu falei, poxa, provavelmente é que não tinha esse contexto ainda bem resolvido, não está bem resolvido, mas nesse momento acho que seria muito interessante avaliar como que esses circuitos de olfatórios guiados por amígdala e hipotálamo, como que isso está em chimpanzés e bonobos, né? Então são espécies irmãs dos humanos que têm uma resposta, que tem uma resolução de conflito tão diferente, né? Então, nos chimpanzés tem uma resolução de conflito essencialmente por agressão, né? Então, os machos fazendo alianças e brigando entre eles, definindo toda essa estrutura social baseada na agressão, ao passo que nos chimpanzés, nos bonobos, a disputa se dá o controle dos problemas sociais se dão essencialmente por interação sexual, né? Então, como que provavelmente esses circuitos são todos muito diferentes entre esses dois animais, e isso poderia explicar bastante dessa variação do comportamento observado nessas duas espécies, né? Quem quiser entender um pouquinho mais sobre como que é chimpanzé e bonobo, tem um texto bem interessante aqui falando deles. Mas, enfim, falamos aqui de comportamentos agressivos e sexuais, botando isso dentro de um contexto mais próximo do nosso aqui, tá? Nossas espécies irmãs.